Minha nora está ameaçando manter meus netos longe de mim a menos que eu mude meu testamento. Ela diz que meu filho lhe contou isso, então perguntei ao meu filho sobre isso e ele ficou surpreso, pois nunca disse isso. Nunca pensei que estaria nesta situação, mas aqui estou, sentindo-me perdido e desesperado por um conselho. Tenho 68 anos e minha esposa Linda tem 65. Estamos casados há 45 anos e temos 2 filhos, nosso filho John, de 42 anos, e nossa filha Sarah, de 39 anos. Sempre fomos uma família unida, apoiando-nos uns aos outros nos bons e maus momentos, mas agora parece que tudo o que construímos está sendo ameaçado. John esteve casado 2 vezes. Seu primeiro casamento foi com Lisa, sua namorada do colégio. Eles ficaram juntos por 15 anos e tiveram 2 filhos, Emma, de 12 anos, e Jacob, de 10. Lisa era uma mulher maravilhosa, de bom coração e cheia de vida. Ela era enfermeira pediátrica e seus pacientes a adoravam. Nós a amávamos como a uma filha. Há 5 anos, nosso mundo desmoronou quando Lisa foi diagnosticada com câncer de mama agressivo. Os 2 anos seguintes foram uma confusão de visitas ao hospital, sessões de quimioterapia e esperança misturada com desespero. Apesar dos melhores esforços de todos, Lisa faleceu há 3 anos. Foi devastador para todos nós, mas especialmente para John e as crianças. Emma tinha apenas 9 anos na época e Jacob 7. Eles eram grandes o suficiente para entender o que estava acontecendo, mas jovens demais para processar tudo completamente. John estava arrasado. Ele se jogou no trabalho como geólogo, aceitando missões mais remotas que o mantinham longe de casa por longos períodos. Durante esse tempo, Linda e eu assumimos ainda mais responsabilidades. Muitas vezes, tínhamos Emma e Jacob conosco nos fins de semana ou durante as férias escolares. Tentávamos proporcionar estabilidade e amor, sabendo quão difícil era para eles perder a mãe. Fazíamos noites de filmes, assávamos biscoitos juntos, íamos caminhar na natureza, qualquer coisa para manter o ânimo deles e fazê-los saber que eram amados. 2 anos após a morte de Lisa, John conheceu Megan, de 38 anos, através de um amigo em comum. Ela era divorciada e tinha 2 filhos próprios, Olivia, de 8 anos, e Ethan, de 6. John estava hesitante no início, sentindo-se culpado por seguir em frente, mas nós o incentivamos a dar uma chance. Podíamos ver o quão solitário ele estava e pensávamos que ter uma parceira poderia ajudá-lo a se curar. Megan nos pareceu bastante agradável quando a conhecemos. Ela era professora de jardim de infância, o que nos pareceu ótimo, já que ela entenderia as crianças. Seus filhos eram doces, embora compreensivelmente um pouco tímidos no início. Tentamos recebê-los na família, convidando-os para os jantares de domingo e incluindo Olivia e Ethan em nossas atividades com Emma e Jacob. John e Megan namoraram por cerca de 1 ano antes de se casarem no ano passado. Foi uma cerimônia pequena, nada como o grande casamento que ele teve com Lisa. Podíamos ver que ele ainda carregava muita dor, mas parecia mais feliz com Megan em sua vida. A situação de vida é um pouco complicada devido ao trabalho de John, que frequentemente o leva a ficar fora por 3 a 4 meses de cada vez. John e Megan vivem separados de nós, a cerca de 1 hora de distância. Esse arranjo permite que Megan fique perto de seu trabalho e das escolas das crianças quando John está fora. Megan frequentemente traz os 4 filhos para nos visitar, o que sempre apreciamos. As coisas pareciam estar indo bem, ou pelo menos pensávamos assim. Houve alguma tensão entre as crianças no início. Emma e Jacob estavam acostumados a nos ter só para eles, e de repente tiveram que compartilhar com Olivia e Ethan. Mas fizemos o nosso melhor para que todos se sentissem amados e incluídos. Levávamos as 4 crianças ao zoológico ou fazíamos churrascos no quintal, onde todos podiam brincar juntos. O problema começou há cerca de 6 meses. No início foi sutil. Megan começou a fazer comentários sobre como todos os netos deveriam ser tratados igualmente. Naquele momento, não pensamos muito nisso. Supusemos que ela só estava tentando garantir que Olivia e Ethan se sentissem bem-vindos na família. Mas depois os comentários se tornaram mais frequentes e mais incisivos. Ela mencionava o quão caro era criar 4 crianças ou como estava preocupada em economizar para todos os fundos universitários. Simpatizávamos, sabemos que criar filhos não é barato. Até nos oferecemos para ajudar mais com coisas como materiais escolares ou atividades extracurriculares para as 4 crianças. Olhando para trás, acho que foi então que Megan começou a nos ver como uma solução potencial para suas preocupações financeiras.
Ela começou a fazer mais perguntas sobre nossos planos de aposentadoria, nossos investimentos, até mesmo nossas apólices de seguro de vida. Novamente, não pensamos muito nisso na época. Atribuímos isso ao fato de ela estar preocupada com o futuro, especialmente dado o trabalho perigoso de John. No mês passado, tudo chegou a um ponto crítico. Meghan veio tomar um café enquanto John estava em uma viagem de trabalho. Foi apenas uma visita regular, ou assim pensamos. Estávamos sentados na nossa sala de sol, o mesmo lugar onde tivemos tantas conversas de coração a coração com John e Lisa anos atrás. Meghan parecia nervosa, mexendo em sua xícara de café. Finalmente, respirou fundo e nos perguntou diretamente como planejávamos dividir nossa herança. Ficamos surpresos. Não é algo que discutimos casualmente, especialmente com nossa nora. Mas decidimos ser honestos. Dissemos a ela que nosso plano atual era dividir tudo igualmente entre John e Sarah, com a compreensão de que eles proveriam para seus próprios filhos. A reação de Meghan não foi a que esperávamos. Ela ficou muito irritada, seu rosto ficou vermelho enquanto argumentava que não era justo para Olivia e Ethan. Ela disse que eles mereciam uma parte igual à de Emma e Jacob. Tentamos explicar gentilmente que amamos todas as crianças, mas Olivia e Ethan têm seus próprios avós e família de quem herdar. Foi então que as coisas realmente esquentaram. Meghan nos disse que John já havia concordado que todas as 4 crianças deveriam receber partes iguais. Ela afirmou que ele planejava falar conosco sobre isso, mas não havia encontrado o momento certo. Então ela soltou a bomba. Se não concordássemos em mudar nosso testamento, ela limitaria nosso acesso a Emma e Jacob. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Esses eram os netos que ajudamos a criar, que consolamos após a perda de sua mãe. A ideia de ser afastado deles era insuportável. Linda estava em lágrimas quando Meghan saiu, batendo a porta atrás de si. Passamos os dias seguintes atordoados, tentando descobrir o que fazer. Não podíamos acreditar que John havia concordado com algo assim sem falar conosco primeiro. Não parecia algo que ele faria. Mas então, as pessoas mudam. Talvez Meghan tivesse mais influência sobre ele do que percebemos. Finalmente, decidi ligar para John. Demorou um pouco para encontrá-lo devido à sua localização remota, mas finalmente consegui. Contei a ele sobre a conversa com Meghan e perguntei se era verdade que ele queria que mudássemos nosso testamento. John ficou chocado. Ele negou ter tido essa conversa com Meghan e disse que nunca nos pediria isso. Estava furioso que Meghan tivesse ameaçado manter Emma e Jacob longe de nós. John prometeu falar com Meghan assim que chegasse em casa e resolver as coisas. Isso foi há 2 semanas. John chegou em casa há alguns dias e sei que planejava confrontar Meghan sobre tudo isso, mas ainda não ouvimos nada e estou preocupado com o que pode acontecer. A ideia de perder o acesso a Emma e Jacob está nos matando. Eles já perderam a mãe, não podemos suportar a ideia de ser excluídos de suas vidas também. Não sei o que fazer. Devemos ceder às demandas de Meghan para manter a paz? Devemos manter nossa posição? Há um compromisso que possa funcionar para todos? A ideia de mudar nosso testamento sob coação não me parece certa, mas também não a ideia de perder nossos netos. Qualquer conselho seria apreciado. Atualização 1. Passou cerca de uma semana desde minha última publicação e muita coisa aconteceu. Primeiro, quero agradecer a todos pelos conselhos e apoio. Realmente nos ajudou a nos sentirmos menos sozinhos em tudo isso. No dia seguinte à minha publicação, John nos ligou. Ele finalmente teve a oportunidade de falar com Meghan e não foi bem. Segundo John, quando ele confrontou Meghan sobre sua conversa conosco e as ameaças que fez, ela inicialmente tentou negar. Quando John a pressionou, ela desabou e admitiu tudo. Aparentemente, Meghan tem se sentido insegura sobre seu lugar na família. Ela disse que sentia que Olivia e Ethan sempre seriam netos de segunda classe porque entraram na família mais tarde. Também confessou que tem enfrentado dificuldades financeiras devido ao ex-marido não pagar a pensão alimentícia de forma consistente. Essa revelação trouxe de volta lembranças de quando John nos apresentou Meghan pela primeira vez. Ela parecia tão confiante então, nos contando sobre seu trabalho como professora de jardim de infância e como estava se virando como mãe solteira. Admirávamos sua força e independência. Agora, ao saber de suas dificuldades financeiras, senti uma ponta de simpatia misturada com frustração pela maneira como ela escolheu lidar com isso. John nos disse que estava furioso com Meghan por nos mentir e por ameaçar manter Emma e Jacob longe de nós.
Ele deixou claro que ela não tinha o direito de tomar decisões sobre o relacionamento de seus filhos com seus avós. Também disse a ela que, se ela tentasse se interpor entre nós e as crianças novamente, isso colocaria seriamente em risco seu casamento. Enquanto John nos contava isso, não pude deixar de pensar em uma conversa que tivemos com ele logo após a morte de Lisa. Ele estava preocupado sobre como se sairia como pai solteiro, especialmente com seu trabalho levando para longe com tanta frequência. Nós o asseguramos então que sempre estaríamos lá para ele e as crianças, não importando o que acontecesse. Parece que essa promessa está sendo posta à prova agora de maneiras que nunca imaginamos. John disse que Meghan parecia arrependida e prometeu que isso não aconteceria novamente. Mas ele não tem certeza se pode confiar completamente nela neste momento. Ele sugeriu que fossem à terapia de casal para resolver alguns desses problemas. Isso me lembrou quando John e Lisa passaram por um momento difícil no início do casamento. Eles foram à terapia então e isso realmente os ajudou. Espero que possa fazer o mesmo por John e Meghan. Enquanto isso, John nos garantiu que continuaremos tendo acesso total a Emma e Jacob. Na verdade, ele planeja trazer as 4 crianças neste fim de semana para que possamos passar um tempo juntos como família. Estamos ansiosos por isso, mas estaria mentindo se dissesse que não estou um pouco ansioso sobre como vai ser. Estamos aliviados que John esteja do nosso lado em tudo isso, mas ainda me preocupo com as implicações a longo prazo. O comportamento de Meghan abalou nossa confiança nela e estou preocupado sobre como isso pode afetar nosso relacionamento com Olivia e Ethan. Eles são inocentes em tudo isso e não queremos que se sintam menos amados ou valorizados. Esta situação trouxe muitas lembranças de Lisa. Continuo pensando em como ela lidaria com isso se estivesse aqui. Lisa sempre foi tão boa em unir as pessoas, em encontrar compromissos quando as coisas ficavam difíceis. Sinto falta de sua sabedoria e de seu bom coração. Minha esposa e eu temos conversado sobre como seguir em frente. Estamos considerando estabelecer fundos educacionais para os 4 netos como uma forma de mostrar que nos importamos com todos eles sem mudar nossos planos gerais de herança. É algo que fizemos para Emma e Jacob quando nasceram e Lisa ficou muito emocionada com o gesto. Esperamos que possa ser uma forma de estender um ramo de oliveira para Meghan, mantendo nossos limites. Também estamos pensando em ter uma reunião familiar com John e Meghan uma vez que as coisas se acalmem um pouco para discutir expectativas e limites daqui para frente. A comunicação clara parece mais importante agora do que nunca. Uma coisa que surgiu de tudo isso é que percebemos que precisamos atualizar nosso testamento de qualquer forma. O atual tem vários anos e não leva em conta nenhuma das mudanças em nossa situação familiar. Vamos nos reunir com nosso advogado na próxima semana para iniciar esse processo. Não é algo que esperamos com entusiasmo, traz muitas emoções e decisões difíceis, mas sabemos que é necessário. Ainda estou processando tudo o que aconteceu e não tenho certeza do que o futuro reserva para nossa dinâmica familiar. Mas por agora, estou grato que poderemos ver Emma e Jacob neste fim de semana. Espero que passar um tempo juntos como família possa ajudar a iniciar o processo de cura. Enquanto escrevo esta atualização, me encontro olhando fotos de família antigas na prateleira. Há uma de John e Lisa no dia do casamento, ambos radiantes de felicidade. Ao lado há uma mais recente de John com Meghan e as 4 crianças em um parque. Desejo tanto que todos em ambas as fotos sejam felizes e estejam em paz. Só espero que possamos encontrar uma maneira de fazer isso acontecer. Atualização 2. Passou cerca de um mês desde minha última atualização e queria compartilhar o que aconteceu desde então. As coisas têm sido complicadas, para dizer o mínimo. No fim de semana após minha última publicação, John trouxe as 4 crianças como planejado. Foi um pouco tenso no início, mas as crianças pareciam alheias ao drama dos adultos e simplesmente aproveitaram para brincar juntas. Ver Emma e Jacob novamente foi maravilhoso e passar tempo com Olivia e Ethan nos lembrou o quanto nos importamos com eles também, apesar dos problemas com sua mãe. Enquanto observava as crianças brincarem no quintal, percebi o quanto Emma se parece com Lisa. Ela tem o mesmo sorriso brilhante e risada contagiante. Isso me fez pensar em todas as reuniões familiares que costumávamos ter quando Lisa estava viva. Sempre havia tanta risada e alegria. Me peguei esperando que de alguma forma pudéssemos recuperar esse espírito, apesar de todas as mudanças e desafios que nossa família enfrentou. Meghan não veio com eles naquele dia. John disse que ela estava nos dando espaço, mas suspeito que ela estava muito envergonhada para nos encarar. Não pressionamos o assunto, estávamos apenas felizes de ter tempo com os netos. No entanto, sua ausência foi notável e não pude deixar de me perguntar como seguiríamos em frente a partir daqui.
Uma semana depois, tivemos a reunião familiar que estávamos planejando. John, Meghan, Linda e eu nos sentamos juntos para esclarecer as coisas. Escolhemos ter a reunião em nossa casa, na sala de estar, onde tivemos tantas discussões familiares ao longo dos anos. Parecia apropriado de alguma forma, como se estivéssemos aproveitando a força de nossa história familiar para nos ajudar a passar por esse momento difícil. Foi uma conversa tensa e emocional, para dizer o mínimo. Meghan se desculpou por seu comportamento, dizendo que deixou suas inseguranças e preocupações financeiras a dominarem. Jurou que nunca teve a intenção de manter as crianças longe de nós e que se arrependia de ter dito isso. Enquanto ela falava, pude ver a mistura de vergonha e medo em seus olhos. Isso me lembrou quando Sarah, nossa filha, veio até nós como adolescente após cometer um grande erro. Estávamos com raiva na época, mas também entendemos o medo e o arrependimento por trás de suas ações. Dissemos a Meghan o quanto suas ações nos machucaram e como isso abalou nossa confiança nela. Linda, geralmente a mais reservada de nós, falou com firmeza sobre o quão devastador foi pensar que poderíamos perder o acesso a Emma e Jacob. Ela falou sobre como estivemos lá para eles durante a perda da mãe e como a ideia de ser excluídos de suas vidas era insuportável. Também falamos sobre a questão da herança. Explicamos nossas razões para nossos planos atuais e ouvimos as preocupações de Meghan. No final, chegamos a um compromisso. Vamos estabelecer fundos educacionais para os 4 netos, como estávamos considerando. Também incluiremos disposições em nosso testamento para garantir que, se algo acontecer com John, haverá recursos especificamente designados para o cuidado de Olivia e Ethan. Não é a divisão igualitária que Meghan exigiu inicialmente, mas ela parecia satisfeita com essa solução. John permaneceu em grande parte calado durante essa parte da discussão, mas reiterou a Meghan que ela precisa abordar os problemas de herança para Olivia e Ethan com a família do seu ex-marido também. Pude ver a tensão em seu rosto enquanto falava. Isso me lembrou de como ele parecia durante a doença de Lisa, dividido entre diferentes responsabilidades e preocupações. Também estabelecemos algumas regras básicas para o futuro. Deixamos claro que qualquer problema ou preocupação deve ser discutido de forma aberta e honesta, sem ameaças ou manipulações. Enfatizamos que todos os netos são importantes para nós, mas isso não significa que tudo tem que ser exatamente igual o tempo todo. Foi uma conversa difícil, mas senti que finalmente estávamos começando a nos comunicar honestamente uns com os outros. Desde essa reunião, as coisas melhoraram, mas não são perfeitas. Meghan tem feito um esforço para ser mais inclusiva, muitas vezes oferecendo trazer Olivia e Ethan quando traz Emma e Jacob para nos visitar. Apreciamos o gesto, mas às vezes parece um pouco forçado. Não consigo evitar compará-lo com o quão natural e fácil as coisas eram com Lisa. Mas então me lembro que não é justo fazer essa comparação. Cada dinâmica familiar é diferente e precisamos dar tempo para esse novo arranjo encontrar seu próprio ritmo. John e Meghan começaram a terapia de casal. John diz que isso está ajudando a se comunicarem melhor, mas também me confessou que ainda luta para confiar completamente em Meghan depois do que aconteceu. Ele está comprometido em fazer seu casamento funcionar, especialmente pelo bem das crianças, mas posso ver que tem sido difícil para ele. Isso traz lembranças de quando ele e Lisa passaram por um momento difícil no início do casamento. Eles saíram mais fortes disso e espero que o mesmo seja verdade para John e Meghan. Quanto a nós, estamos tentando seguir em frente. Tivemos várias boas visitas com todos os netos e estamos fazendo um esforço para construir relacionamentos mais fortes com Olivia e Ethan. Não é sempre fácil, ainda há uma tensão subjacente às vezes, mas estamos fazendo o nosso melhor. No fim de semana passado, levamos as 4 crianças ao Museu de Ciências local. Vê-las explorando as exposições juntas, com os olhos cheios de maravilha, me lembrou por que estamos trabalhando tão duro para manter esta família unida. Nos reunimos com nosso advogado e começamos o processo de atualização do nosso testamento. Isso nos obriga a ter algumas conversas difíceis sobre o futuro, mas acho que é necessário. Enquanto revisávamos nossos bens e discutíamos vários cenários, me peguei pensando no legado que queremos deixar. Não se trata apenas de dinheiro ou propriedades, se trata dos valores que queremos transmitir aos nossos netos. Um resultado positivo de tudo isso é que isso aproximou Linda e eu. Passamos muitas noites tarde conversando sobre nossa família, nossas esperanças e nossos medos. Isso me lembrou dos primeiros anos do nosso casamento, quando ficávamos acordados sonhando com nosso futuro juntos. Agora, nossos sonhos estão focados em nossos filhos e netos, mas esse sentido de parceria e propósito compartilhado é mais forte do que nunca.
Ainda não tenho certeza de quais serão os efeitos a longo prazo de tudo isso em nossa família. Há uma parte de mim que se pergunta se algum dia superaremos completamente isso. A confiança que foi quebrada não é facilmente reparada e me pego observando Mega mais de perto do que gostaria de admitir. Mas então vejo momentos de afeto genuíno entre ela e John, ou a vejo pacientemente ajudando Jacob com seu dever de casa, e me lembro que as pessoas são complexas. Todos cometemos erros e todos merecemos a chance de consertá-los. Ontem à noite, Emma nos ligou de repente. Ela só queria conversar sobre seu dia na escola e nos contar sobre um livro que está lendo. Enquanto ouvia sua conversa animada, senti uma onda de gratidão me inundar. Apesar de todo o drama e incerteza, ainda temos isso, essas conexões preciosas com nossos netos. Por agora, estamos levando as coisas um dia de cada vez e focando no que é mais importante, estar lá para todos os nossos netos. Estamos tentando criar novas tradições familiares que incluam todos. No próximo mês, estamos planejando uma grande viagem de acampamento em família. É algo que costumávamos fazer com John e Sarah quando eram crianças e esperamos que seja uma oportunidade para todos se unirem e criarem algumas memórias positivas. Enquanto escrevo isso, estou sentado no nosso quintal vendo o pôr do sol. O balanço de pneu em que John costumava brincar quando era criança ainda está pendurado no velho carvalho. Agora é onde Emma e Jacob, e às vezes Olivia e Ethan, brincam quando nos visitam. É um lembrete de que, embora as coisas mudem, também há continuidade. Nossa família passou por tempos difíceis antes e sempre saímos mais fortes. Tenho que acreditar que faremos o mesmo desta vez. Não sei o que o futuro reserva para nossa família. Ainda há muitos problemas não resolvidos e sentimentos feridos para resolver, mas sei que enfrentaremos o que vier juntos, com amor e paciência. Afinal, é disso que se trata a família. Agora, passemos à próxima história. História 2. Minha mãe queria doar minha parte da herança, que recebi do meu avô, para o filho dourado dela porque ela precisava mais. Eu escolhi não fazer isso e me mudei. Sou um rapaz de 28 anos que mora com minha mãe, de 52 anos, e minha irmã mais nova, de 24 anos. Nosso pai faleceu quando eu tinha 18 anos e minha irmã tinha 14. Desde então, éramos apenas nós três na casa. Crescendo, eu sempre senti que minha mãe favorecia minha irmã. Começou com pequenas coisas, minha irmã recebia roupas novas enquanto eu recebia roupas usadas de primos. À medida que crescemos, as diferenças se tornaram mais notáveis. Quando consegui entrar na lista de honra na 8ª série, minha mãe disse bom trabalho e voltou a assistir TV. Quando minha irmã entrou na lista de honra 2 anos depois, minha mãe deu uma festa e convidou toda a família. Lembro-me de um verão quando eu tinha 15 anos. Eu queria ir a um acampamento de ciências que custava $500, o que era muito para nossa família. Trabalhei em trabalhos esporádicos durante toda a primavera para economizar, mas ainda faltava dinheiro. Quando perguntei à minha mãe se ela poderia ajudar com o restante, ela disse que não podíamos pagar. 2 semanas depois, ela comprou um telefone de $600 para minha irmã porque todos os amigos dela tinham um. Não me interpretem mal, minha mãe não era cruel nem abusiva, ela simplesmente não parecia me ver às vezes. Minha irmã era barulhenta e exigente, sempre precisando de atenção. Eu era mais quieto e mais independente, acho. Minha mãe achava mais fácil se concentrar nas necessidades da minha irmã e supor que eu estava bem. Quando se tratava das tarefas domésticas, a desigualdade era clara quando eu tinha 16 anos. Minha lista semanal de tarefas incluía cortar a grama, tirar o lixo, lavar a louça, aspirar a casa e limpar o banheiro. A única tarefa da minha irmã era manter seu quarto arrumado, o que ela raramente fazia e minha mãe nunca exigia. Tentei não deixar que isso me incomodasse muito. Eu me dizia que talvez minha irmã precisasse de mais apoio ou que minha mãe estava simplesmente mais próxima da filha. Mas doía, especialmente depois que papai morreu. Eu sentia como se tivesse perdido os 2 pais de certa forma. Minha relação com meu pai era complicada. Ele trabalhava longas horas e viajava muito a trabalho, então não estava muito presente quando éramos jovens. Quando ele estava em casa, tentava se conectar comigo através dos esportes, mas eu estava mais interessado em computadores e ciências. Acho que ele estava desapontado por eu não ser o filho atlético que ele esperava. À medida que cresci, meu pai e eu encontramos um terreno comum através do nosso amor compartilhado pelo rock clássico. Nós ouvíamos seus antigos discos de vinil juntos e ele me contava histórias sobre os shows aos quais tinha ido na juventude. Esses momentos eram raros, mas preciosos. Quando meu pai adoeceu,
aconteceu rapidamente. Câncer de pâncreas em estágio 4. Ele se foi dentro de alguns meses após o diagnóstico. Eu estava começando meu último ano do ensino médio. Minha mãe desmoronou e de repente eu tive que ser o homem da casa. Consegui um emprego de meio período para ajudar com as contas, comecei a levar minha irmã para suas atividades e tentei manter a casa em funcionamento. Minhas notas caíram naquele ano. Eu esperava conseguir bolsas de estudo, mas com tudo o que estava acontecendo, mal consegui me formar. Meu sonho de ir para a universidade morreu silenciosamente. Em vez disso, me matriculei em uma faculdade comunitária e continuei trabalhando. Minha irmã, por outro lado, parecia florescer após a morte de papai. Minha mãe colocou toda a sua energia em garantir que minha irmã tivesse tudo o que precisava e mais. Quando chegou a hora da faculdade, minha mãe fez empréstimos para enviar minha irmã para uma universidade cara fora do estado. Enquanto isso, eu ainda morava em casa, trabalhando em período integral em uma mercearia e fazendo aulas noturnas. Não quero parecer amargo, eu amo minha irmã e fico feliz que ela tenha tido oportunidades, mas era difícil não sentir ressentimento às vezes. Meu avô por parte de pai faleceu no ano passado. Não éramos próximos, depois que papai morreu, aquele lado da família se afastou. Eu o via talvez uma vez por ano, no máximo. Por isso fiquei chocado quando descobrimos que ele havia deixado uma herança considerável para ser dividida igualmente entre mim e minha irmã. Não eram milhões nem nada, mas o suficiente para fazer uma diferença real, cerca de $100.000 cada. Pela primeira vez na vida, vi uma oportunidade de avançar, de perseguir meus sonhos em vez de simplesmente sobreviver. Eu estava trabalhando como assistente de gerente na mercearia, mas sempre sonhei em abrir meu próprio café. Eu adoro café e ao longo dos anos aprendi muito sobre diferentes torrefações e métodos de preparo. Até fiz um curso de barista em uma cafeteria local. A herança finalmente poderia tornar esse sonho possível. Minha irmã, por outro lado, começou a gastar imediatamente. Ela se formou na faculdade no ano anterior e estava trabalhando como gerente de redes sociais para um pequeno negócio local. O trabalho não pagava muito, mas minha mãe ainda a apoiava, então todo o dinheiro dela era para diversão. Dentro de algumas semanas de receber a herança, minha irmã comprou um carro novo. Não apenas um carro usado confiável, mas um carro esportivo chamativo que custou quase $50.000. Depois vieram as roupas de grife, o último iPhone e umas férias luxuosas na Europa com os amigos. Dentro de 6 meses, ela tinha menos de $20.000 restantes. Foi aí que o drama começou. Minha mãe me chamou de lado um dia e começou a falar sobre como minha irmã estava tendo dificuldades financeiras. Ela continuou falando sobre como minha irmã precisava pagar seus empréstimos estudantis e não podia pagar o aluguel na cidade onde queria se mudar para uma nova oportunidade de trabalho. Então ela soltou a bomba, queria que eu desse a maior parte da minha herança para minha irmã. Fiquei atônito. Eu disse a ela que absolutamente não. Esta era minha chance de finalmente avançar na vida e perseguir meus sonhos. Minha mãe ficou com raiva, dizendo que eu estava sendo egoísta e que a família deveria ajudar a família. Ela me fez sentir culpado, mencionando todas as vezes que minha irmã esteve lá para mim, o que, honestamente, não me lembro de muitas ocasiões. A discussão aumentou. Minha mãe disse que se eu não pudesse fazer isso pela minha irmã, então talvez eu devesse me mudar e parar de viver às custas dela. Eu lembrei a ela que eu pagava aluguel e contribuía para as despesas da casa, ao contrário da minha irmã, que morava lá de graça quando não estava na faculdade. Minha mãe ignorou isso, dizendo que minha irmã precisava de mais apoio no momento. A notícia se espalhou para o resto da família. Minhas tias e tios do lado da minha mãe começaram a ligar e mandar mensagens de texto, dizendo que eu estava sendo cruel com minha pobre irmãzinha. Meus primos postaram declarações vagas nas redes sociais sobre pessoas gananciosas, claramente direcionadas a mim. Parecia que todos estavam contra mim. A única pessoa que ficou do meu lado foi minha avó, a mãe da minha mãe. Ela me ligou em privado e disse que entendia por que eu queria manter minha herança. Ela revelou que meu avô havia considerado deixar tudo para minha irmã, mas ela o convenceu a dividir igualmente. Ela achava importante que eu tivesse uma chance justa de construir minha própria vida. Agora a casa está tensa. Minha mãe mal fala comigo, exceto para fazer comentários sarcásticos. Minha irmã alterna entre chorar sobre como a vida é injusta e fazer comentários passivo-agressivos sobre pessoas egoístas. Estou considerando seriamente me mudar, mas o aluguel em nossa área é insano e consumiria uma grande parte da minha herança. Sinto que estou enlouquecendo.
Sou realmente o idiota por querer manter o dinheiro que meu avô me deixou? Devo simplesmente ceder para manter a paz? Estou dividido entre manter minha posição e sentir-me culpado por causar todo esse drama familiar. Editar. Obrigado a todos pelas respostas. Para responder algumas perguntas comuns, o diploma da minha irmã é em comunicação. Atualmente, ela trabalha como gerente de redes sociais para um pequeno negócio local, mas quer se mudar para uma cidade maior para melhores oportunidades. Tenho vivido em casa para economizar dinheiro enquanto trabalho e faço aulas noturnas em gestão empresarial. O plano sempre foi me mudar assim que terminasse meu curso. Minha mãe sempre foi um pouco permissiva com minha irmã, mesmo quando éramos crianças. Minha irmã fazia birras até conseguir o que queria. Acho que minha mãe simplesmente achava mais fácil ceder do que lidar com o drama. Quanto ao motivo de eu ter continuado a viver em casa por tanto tempo, é uma combinação de alto custo de vida em nossa área, querer ajudar minha mãe depois da morte de papai e tentar economizar para iniciar meu negócio. Eu pago aluguel e contribuo para as contas. Atualização 1. Passaram-se algumas semanas desde minha publicação original e muita coisa aconteceu. Primeiro, quero agradecer a todos pelos conselhos e apoio. Realmente me ajudaram a me sentir menos louco e mais confiante na minha decisão. Seguindo o conselho de muitos comentadores, decidi me mudar. Encontrar um lugar acessível não foi fácil. Nossa área ficou cada vez mais cara ao longo dos anos, com muitas empresas de tecnologia se mudando e aumentando os preços. Passei dias procurando anúncios online e dirigindo por aí procurando placas de aluga-se. Finalmente encontrei um pequeno estúdio em um prédio antigo. Não é ótimo, os eletrodomésticos são antigos, o carpete já viu dias melhores e tenho quase certeza de que posso ouvir todos os movimentos dos meus vizinhos através das paredes finas. Mas é todo meu e isso é incrível. Mudar foi interessante, para dizer o mínimo. Quando disse à minha mãe que estava indo embora, sua reação foi uma mistura de raiva e descrença. Ela não conseguia decidir se estava chateada por eu estar indo embora ou feliz por se livrar de mim. Ela continuava dizendo coisas como: "Não posso acreditar que você está abandonando a família assim", seguido imediatamente por "bem, espero que você seja feliz por conta própria". A reação da minha irmã foi ainda mais extrema. Ela passou a maior parte do tempo em que eu estava arrumando, emburrada no quarto dela. Quando saiu, foi para perguntar se podia ficar com minha TV, já que eu claramente não me importava com a família de qualquer maneira. Eu disse que não e ela saiu furiosa, batendo a porta com tanta força que um quadro caiu da parede. No dia em que me mudei, minha mãe fez uma última tentativa para me fazer mudar de ideia sobre a herança. Ela usou todos os possíveis argumentos de culpa, como havia sacrificado tudo por nós após a morte de papai, como a família deveria permanecer unida, como minha irmã sempre me admirou, novidade para mim. Quando nada disso funcionou, ela passou para ameaças, dizendo que eu me arrependeria dessa decisão e que não deveria voltar pedindo ajuda quando falhasse. Foi minha avó quem veio me ajudar a mudar. Ela apareceu cedo de manhã com café e donuts, pronta para trabalhar. Não disse muito enquanto minha mãe falava, mas pude ver a decepção em seus olhos, decepção com minha mãe, não comigo. Uma vez que estávamos sozinhos, carregando sua velha perua com minhas coisas, minha avó se abriu. Ela me disse o quanto estava orgulhosa de mim por defender meus direitos. Em seguida, compartilhou alguns segredos da família que eu nunca soube. Aparentemente, minha mãe havia feito coisas semelhantes com seus irmãos ao longo dos anos, sempre favorecendo quem estivesse mais necessitado no momento. Houve a vez em que ela convenceu meu avô a assinar um empréstimo para minha tia, que depois deu calote, quase levando meus avós à falência. Ou a vez em que ela deu dinheiro ao meu tio que deveria ser para as contas médicas da minha avó porque ele estava passando por um momento difícil. Foi revelador e me fez sentir menos culpado por minha decisão. Perguntei à minha avó por que ela nunca tinha dito nada antes. Ela suspirou e disse que tinha tentado muitas vezes, mas minha mãe sempre desconsiderava suas preocupações. Às vezes, disse ela, as pessoas precisam aprender suas próprias lições. A primeira semana no meu novo lugar foi difícil. O silêncio era ensurdecedor depois de anos morando em uma casa com outras pessoas. Eu me sentia sozinho e duvidava de mim mesmo. Será que cometi um grande erro? Eu deveria ter cedido para manter a paz? Então minha irmã ligou. Por um momento me senti esperançoso, talvez ela estivesse se aproximando para se reconciliar. Mas não, ela queria saber se eu poderia assinar um contrato de aluguel para ela na cidade, já que seu crédito não era bom.
Quando eu disse que não, ela explodiu, me chamando de todos os nomes e dizendo que eu estava morto para ela. Desliguei e bloqueei seu número. Essa chamada, por mais dolorosa que fosse, ajudou a solidificar minha decisão. Percebi que tinha feito a escolha certa. Pela primeira vez na vida, estava colocando minhas necessidades em primeiro lugar e, embora fosse assustador, também era libertador. No lado positivo, estou fazendo progressos com meu plano de negócios. Tenho pesquisado cafeterias locais, estudando seus cardápios e preços, tentando descobrir que nicho poderia preencher. Encontrei um pequeno espaço que seria perfeito para meu café e estou em negociações com o proprietário sobre o aluguel. Precisa de muito trabalho, mas estou animado com o potencial. Também me conectei com alguns artistas locais sobre exibir seus trabalhos no café. Há uma faculdade comunitária nas proximidades com um bom programa de arte e pensei que seria legal ter uma exibição rotativa de trabalhos de estudantes. Daria aos estudantes exposição e proporcionaria uma decoração sempre mudando para o café. A família do lado da minha mãe ainda me ignora. De vez em quando recebo uma mensagem de texto de um primo perguntando se já tomei juízo, mas na maioria das vezes é silêncio total. Dói, mas estou tentando me concentrar no futuro em vez de me preocupar com sua desaprovação. Surpreendentemente, a família do meu pai começou a se aproximar mais. Minha tia, irmã do meu pai, me convidou para jantar na semana passada. Tivemos uma ótima conversa. Ela disse que sempre se sentiu mal por como minha mãe me tratava e desejava ter feito mais quando eu era mais jovem. É bom sentir que tenho alguém da minha família do meu lado. Ainda estou descobrindo as coisas, mas me sinto mais em paz com minha decisão. Sim, tem sido difícil e solitário às vezes, mas também sinto que finalmente estou vivendo minha própria vida em vez de ser um personagem secundário na história da minha irmã. Estou nervoso com o futuro, mas pela primeira vez em muito tempo, também estou animado. Atualização 2. Passaram-se cerca de 3 meses desde minha última atualização e a vida tomou alguns rumos inesperados. Primeiro, as boas notícias. Meu café está oficialmente aberto. Foi uma jornada louca colocar tudo em ordem, mas ver meu sonho se tornar realidade é incrível. O espaço precisava de mais trabalho do que eu inicialmente pensei, havia problemas de encanamento, problemas elétricos e nem vamos falar sobre os requisitos do departamento de saúde, mas passo a passo tudo se juntou. Optei por uma decoração acolhedora e um pouco peculiar, móveis vintage descombinados, arte local nas paredes e plantas por toda parte. O cardápio é pequeno, mas focado, café realmente bom. Comprei uma máquina de expresso de primeira linha, doces frescos de uma padaria local e alguns itens simples para o café da manhã e almoço. As primeiras semanas foram lentas, mas a notícia está começando a se espalhar e estamos construindo uma base de clientes leais. Há um grupo de escritores que vem todas as manhãs e fica por horas. Um clube do livro começou a se reunir aqui uma vez por mês. Está se tornando exatamente o tipo de lugar comunitário que eu esperava. Estou trabalhando horas insanas e estou exausto, mas é um bom tipo de cansaço. Toda noite, quando fecho, olho ao redor e sinto um orgulho imenso. Isso é meu, eu construí isso. Agora sobre o drama familiar, cerca de um mês atrás, minha irmã apareceu no meu apartamento sem aviso prévio. Era tarde, quase meia-noite, e eu estava chegando em casa do café. Ela estava um desastre, chorando, com o rímel escorrendo pelo rosto, as roupas amassadas como se tivesse dormido com elas. Acontece que ela havia perdido o emprego. A empresa para a qual trabalhava passou por uma rodada de demissões, e como uma das funcionárias mais novas, ela foi uma das primeiras a sair. Ela não podia pagar o aluguel na cidade e me implorou para deixá-la morar comigo, apenas até se recuperar. Eu disse não. Foi difícil. Vê-la chorar trouxe lembranças de quando éramos crianças, de como sempre tentava protegê-la e fazê-la sorrir. Mas eu sabia que se a deixasse entrar, nunca a tiraria. Meu pequeno estúdio mal era grande o suficiente para mim, e sabia por experiência que as situações temporárias da minha irmã tendiam a se tornar permanentes. Ela não aceitou bem. Gritou comigo, dizendo que eu era sem coração e que sempre soube que eu a odiava. Então, ameaçou contar a todos que eu a havia abusado quando criança se eu não a ajudasse. Fiquei chocado. Nunca houve nada disso. Tivemos brigas normais de irmãos, claro, mas abuso, nunca. Eu disse a ela para sair ou chamaria a polícia. Ela saiu furiosa, batendo a porta com tanta força que pensei que iria quebrar. Passei o resto da noite sem conseguir dormir, revivendo a conversa na minha cabeça e me perguntando se tinha feito a coisa certa.
No dia seguinte, meu telefone explodiu com mensagens de membros da família. Aparentemente, minha irmã foi até minha mãe e contou uma história sobre como eu a havia ameaçado fisicamente quando ela pediu ajuda. Minha mãe, claro, acreditou nela sem questionar. Tentei explicar o que realmente aconteceu, mas ninguém queria ouvir. Eu estava abalado com tudo isso quando minha avó ligou. Ela tinha ouvido os dois lados da história e disse que acreditava em mim. Ela também revelou uma bomba: estava mudando seu testamento. Originalmente, planejava deixar tudo para minha mãe, supondo que seria dividido de maneira justa entre minha irmã e eu. Agora ela está deixando uma parte significativa diretamente para mim. Ela disse que não podia confiar em minha mãe para ser justa. Quando minha mãe descobriu a mudança no testamento, ela perdeu a cabeça. Me deixou uma mensagem de voz cheia de maldições e ameaças, dizendo que eu havia manipulado minha avó e a virado contra a família. Disse que, para ela, só tinha um filho agora. Dói, não vou mentir. Apesar de tudo, ainda são minha família. Há uma parte de mim que deseja que pudéssemos voltar a ser crianças, antes de todo esse drama e ressentimento se acumularem. Mas também sei que isso não é possível. Não podemos voltar, só podemos seguir em frente. O café me mantém ocupado, o que ajuda. Estou fazendo novos amigos com outros donos de pequenos negócios na área. Há um verdadeiro senso de comunidade entre nós. Compartilhamos conselhos, desabafamos sobre clientes difíceis e até nos ajudamos quando alguém está com pouco pessoal. Um deles, um cara chamado Mike, que tem uma livraria na esquina, tem sido especialmente solidário. Ele está no negócio há cerca de 5 anos e se tornou uma espécie de mentor para mim. Temos saído fora do trabalho também, tomando cervejas depois de fechar ou assistindo jogos juntos em domingos tranquilos. Pode haver algo mais, mas estou levando devagar. Depois de todo o drama familiar, é bom ter uma amizade descomplicada. Na semana passada, encontrei minha irmã no supermercado. Foi constrangedor, para dizer o mínimo. Ela parecia terrível, cansada e estressada. Parte de mim queria se aproximar e tentar consertar as coisas, mas então lembrei de suas ameaças e acusações, e simplesmente não consegui. Fizemos contato visual e por um momento pensei que ela pudesse dizer algo, mas em vez disso ela se virou e foi embora. Fiquei ali por um tempo, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Minha mãe não tentou entrar em contato desde aquela mensagem de voz raivosa. Pensei em me aproximar, mas toda vez que pego o telefone, simplesmente não sei o que dizer. Como você começa uma conversa com alguém que declarou você morto para eles? Então, por enquanto, estamos em um impasse. Em uma nota mais positiva, o café está começando a dar lucro. É pequeno, mas está lá. Consegui contratar 2 funcionários a tempo parcial, o que aliviou parte da pressão sobre mim. Estou até começando a pensar em expandir o cardápio, talvez adicionar algumas opções simples para o jantar para o público noturno. Minha avó vem ao café pelo menos uma vez por semana. Ela sempre pede um cappuccino e uma fatia de bolo de limão e fica lá por horas, lendo ou conversando com outros clientes. Ela se tornou uma espécie de figura constante e os clientes a adoram. É bom ter seu apoio, tanto emocionalmente quanto literalmente, como cliente fiel. Sei que essa não é a reconciliação familiar feliz que algumas pessoas poderiam ter esperado. A realidade é mais bagunçada e complicada. Há dias em que sinto muita falta da minha família, quando me pergunto se tomei as decisões certas. Mas então olho para o que construí, para a vida que estou criando para mim mesmo, e sei que estou no caminho certo. Sinto que finalmente estou construindo uma vida que realmente é minha, cercado por pessoas que me valorizam pelo que sou. Não é perfeito, mas é real e isso vale algo. Não sei o que o futuro reserva, talvez algum dia minha mãe e minha irmã mudem de ideia ou talvez essa ruptura seja permanente. De qualquer forma, estou aprendendo a ficar bem com a incerteza e a me concentrar nas coisas que posso controlar. Por enquanto, estou levando um dia de cada vez, investindo minha energia no meu café, em construir novos relacionamentos e em me tornar a pessoa que quero ser, não a pessoa que minha família esperava que eu fosse. É um trabalho em progresso, mas todos nós somos, não é?